Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida. É um prazer estar gravando esse episódio para você. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, Jo Vidal, jo.vidal, Redesenhe Sua Vida. Você logo vai me achar lá, me segue, tem muito conteúdo lá no meu canal. Bom, no episódio de hoje eu quero falar sobre o seu cérebro muda. Vou explicar sobre isso. A pergunta é: você está se permitindo? Feche os olhos por um instante. Imagine que você recebeu um mapa da própria mente. Nesse mapa existem milhares de caminhos. Alguns são caminhos largos, iluminados, fáceis de percorrer, e outros quase desapareceram. Existem também caminhos que nunca foram explorados. Agora imagine que, todos os dias, sem perceber, você escolhe andar exatamente pelas mesmas trilhas. Ou seja, pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas reações, pelos mesmos medos, pelas mesmas conclusões. Depois de um tempo, esses caminhos ficam marcados que eles parecem ser os únicos caminhos possíveis. Quem nunca viu aquela trilha que leva para a praia, né? No Brasil é muito comum, tem a trilhazinha lá que leva para a praia. De tanto as pessoas andarem ali naquela trilha, não tem vegetação. Então parece que é o único caminho possível. Mas será que é o único caminho possível? E é exatamente por isso que tantas pessoas acabam dizendo: eu sou assim, a minha cabeça funciona desse jeito, eu não consigo pensar diferente. Bom, eu quero trazer aqui para você uma notícia extraordinária, inédita. A ciência comprova, mostra que o cérebro não é uma estrutura rígida. Ao contrário, o cérebro ele é maleável. Isso chama neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro muda, ele aprende, ele cria novas conexões. Então, durante muito tempo, acreditou-se, né, que o nosso cérebro era praticamente definido na infância e assim era até o fim dos tempos. Né, que depois de uma certa idade a pessoa estaria pronta e fim. Mas não, depois de décadas de pesquisas em neurociência, mostrou-se algo diferente, que o cérebro continua reorganizando suas conexões ao longo da vida, em resposta às experiências, em resposta aos aprendizados, em resposta àquilo que é colocado em prática. E esse fenômeno ficou conhecido como neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade tem vários caminhos, né, de pesquisa, mas a gente pode ir por um caminho que é entender por que algumas pessoas evoluíram constantemente enquanto outras permaneceram presas aos mesmos resultados. E o que faz a diferença é que algumas pessoas acreditam que são capazes de aprender, e quando eu acredito que eu sou capaz de aprender, eu aprendo mais, eu persisto mais, eu arrisco mais e, por consequência, eu cresço mais. Não porque eu sou naturalmente melhor, mas porque acreditar que é possível muda tudo. Então, a crença vem antes da transformação. Vou repetir isso aqui. A crença vem antes da transformação.
é ter fé, né? Crença é aquilo que a gente acredita. Então, eu acredito que eu consigo, por consequência, eu vou conseguir. Quem já viu os artistas não, os atletas, né, de elite, pode notar como eles falam afirmações antes da competição. Você consegue, você pode, fazem visualização da corrida, da natação, do que eles forem fazer antes. Então, a crença vem antes da transformação. Isso não sou eu que estou falando, tá? É pesquisa. Pesquisas científicas com base pesquisando sobre a neuroplasticidade. Então, hoje, talvez você esteja esperando se sentir confiante para começar. Mas e se a confiança vier justamente porque você começou? Talvez você esteja esperando perder o medo, mas e se o medo diminuir apenas depois que você começar a agir algumas vezes? Nós imaginamos que primeiro acontece a mudança interna e depois acontece a mudança externa. Na prática, muitas vezes acontece o contrário. A repetição de novas experiências muda a forma como o cérebro interpreta a realidade. Então, aqui, ó, vou repetir isso aqui. É a repetição de novas experiências que começa a mudar a forma como o cérebro interpreta a realidade. E aí eu vou dar o exemplo de dirigir. No começo, você precisava pensar em absolutamente tudo. O espelho, o freio, a embreagem, a seta. Eu acabei ensinando o meu filho a dirigir, né, aqui na Austrália, né? Então, no começo, até ele se ajeitar no carro, né? Porque ele é grandão. Então, até ele se ajeitar e ficar confortável. Eu lembro que no começo ele tava freando estranho, freando pesado. Eu, filho, você tá bem confortável? Não. Aí arrumou o banco, ficou realmente confortável. Aí ele começou a entender o freio, a entender o carro, a embreagem, a seta. Né? Ele começou a ficar mais confiante. Então, depois que a gente passa por todo esse processo, hoje você provavelmente dirige e nem percebe. Se eu falassem para você, como você chegou no trabalho hoje? Não sei. Entrei no carro e tô aqui. Simplesmente você foi no automático, você desliga e vai. O cérebro, então, ele automatizou isso. O cérebro, ele criou um novo caminho neural. E isso acontece com absolutamente tudo, inclusive com os nossos pensamentos. Então, existe uma frase que eu escuto com frequência, que é, né, Jô, eu queria tanto pensar positivo, ser assim que nem você, né, uma pessoa zen, positiva. Escutei isso de uma amiga esses dias no café. E ninguém pensa positivo apenas porque decidiu. A gente treina a mente, a gente repete isso. Então, talvez você em casa durante anos repetiu: eu não sou suficiente, vai dar tudo errado, eu não sou capaz. E o seu cérebro fortaleceu mais e mais e mais e mais essas conexões. Então, elas ficam rápidas, elas ficam automáticas, elas economizam energia, elas são confortáveis. Não porque elas sejam verdadeiras, mas porque elas foram praticadas milhares de vezes. É como caminhar todos os dias pela mesma trilha na floresta. Quanto mais você passa por ela, mais aberta ela fica, enquanto que outros caminhos desaparecem, porque vai crescer a vegetação. É por isso que mudar exige repetição.
repetição. É por isso que quando eu falo, né, de técnicas, geralmente eu trago 21 dias. Então, quando eu falo, faz o Ho Oponopono por 21 dias, 108 vezes, não é porque eu sou a doida da repetição, é porque o nosso cérebro aprende por repetição. Quando eu falo, pega um decreto, repete 108 vezes e faz isso por 21 dias, depois me conta o que acontece. É a repetição. Né? Quando eu falo, vem assistir aula toda semana comigo lá na comunidade, é repetição. Né? Lá dentro da minha comunidade tem 21 dias de manifestação, tem o ciclo da prosperidade, tem 21 dias do Ho Oponopono para cura familiar. Então tem muitos exercícios que são assim de dias para você repetir, para você ir quebrando esses padrões. Então não basta ouvir um podcast. Você precisa ouvir o que eu falei e colocar em prática. Não basta ir numa sessão de terapia. Não basta ler um livro se você não aplica. Tudo isso pode abrir uma trilha nova, mas o que fortalece esse caminho é a prática diária. Tem um detalhe muito importante que é: o cérebro não quer mudar. A nossa mente subconsciente, ela quer sobreviver, então ela quer economizar energia. Ela quer que você coma bastante gordura e doce e fique sossegadinho em casa, recebendo dopamina do celular. É isso que o nosso mente subconsciente quer. O cérebro não quer mudar. Não porque ele quer sabotar você, mas porque ele foi criado para economizar energia. Então, tudo aquilo que já é conhecido é considerado seguro. O cérebro ele não faz diferença se aquilo te faz bem ou te faz mal. Ele só entende que aquilo é confortável, seguro e economiza energia, mesmo que esteja machucando você. E é por isso que tantas pessoas permanecem anos em relacionamentos ruins. A minha mentorada, 11 anos casada, relacionamento super tóxico. Empregos infelizes. Eu fiquei 20 anos numa empresa. Já contei essa história para vocês. Só saí de lá porque eu levei o pé na bunda. Se eu não tivesse levado o pé na bunda, era capaz de eu estar lá. Infeliz, mas segura. Tava super confortável na minha zona de conforto. Precisei levar o pé na bunda para ter coragem de embarcar nessa aventura e mudar para a Austrália. E a partir disso eu mudei toda a minha vida, toda a minha jornada. Então, existem padrões de autossabotagem, empregos infelizes, relacionamentos ruins, porque o conhecido é menos ameaçador que o novo. É melhor um conhecido ruim do que um desconhecido novo. O cérebro prefere a dor conhecida do que uma felicidade desconhecida. E talvez isso explique o porquê você sente tanta resistência quando você decide mudar. Não significa que você está fazendo algo errado. Significa apenas que seu cérebro está aprendendo um novo caminho. Então, pense em uma criança aprendendo a escrever. As primeiras letras são tortas. Ela apaga e escreve novamente. Ela apaga outra vez. Ninguém espera a perfeição. Todos entendem que aprender leva tempo. Mas quando o assunto é a nossa vida, nós queremos mudar completamente em uma semana. Nós queremos confiança imediata,
Nós queremos prosperidade imediata, nós queremos o amor imediatamente, nós queremos a calma imediatamente. E quando isso não acontece, a gente conclui que não estamos conseguindo. Na verdade, talvez esse seja exatamente o meio do processo. Então, tem uma pesquisa que fala, né, que tem uma palavra que é capaz de fazer a gente mudar a forma como o cérebro interpreta os desafios. Eu falei isso em outro episódio, que é o ainda. O ainda eu não consigo, ainda não aprendi, ainda não desenvolvi. E eu gosto mais da palavra processo. Estou em processo de conseguir, estou em processo de aprender, estou em processo de desenvolver uma habilidade. Isso traz a existência da possibilidade, a existência de um futuro. Então, vamos comparar as duas palavras. Eu não consigo vender meu curso, não sei, estou em processo de aprender a vender. Estou aprendendo a vender. Qual delas abre mais espaço para crescimento? Qual delas mantém você em movimento? Às vezes, uma única palavra muda completamente a direção da nossa vida. No método Redesenhe Sua Vida, eu gosto de dizer que não basta criar novos pensamentos. É preciso criar novas experiências emocionais. Porque é a emoção que dá força para a memória. Se todas as vezes que você tentou se expor, você foi criticada, seu cérebro associou exposição é igual a perigo. Então não adianta apenas repetir, eu sou confiante. Ele não acredita. Primeiro é preciso construir experiências que mostrem ao sistema nervoso que existe segurança. Por isso que ferramentas como o EFT, hipnose, PNL, visualização, práticas de autorregulação podem ajudar as pessoas. Elas não apagam o passado, mas ela reduz a carga emocional associada a determinadas experiências. Por isso que o Ho'oponopono funciona tão bem. Vou repetir isso aqui. Ele reduz a carga emocional associada a determinadas experiências. Isso facilita a criação de novas respostas, porque quando o corpo se sente seguro, a mente aprende mais facilmente. Eu quero propor um exercício. Pense em uma habilidade que você domina completamente. Pode ser cozinhar, dirigir, usar o celular, nadar, falar outro idioma, organizar sua rotina, não importa. Agora, volte mentalmente ao primeiro dia. Você sabia fazer aquilo? Provavelmente não. Então, por que hoje parece tão natural? Porque a repetição cria a identidade. Ninguém nasce pianista. Ninguém nasce comunicador. Ninguém nasce empreendedor. As pessoas se tornam. E talvez esteja faltando para você permitir que esse processo aconteça consigo mesma. Existe uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas mentorias. Quem você está tentando convencer que não consegue? Porque às vezes, sem perceber, a gente continua fiel à versão antiga de nós mesmos. Como se mudar fosse uma traição. Mas crescer não é abandonar quem você foi, é honrar tudo que essa pessoa enfrentou e permitir que ela evolua. Antes de terminar esse episódio, eu quero deixar uma imagem com você. Imagine que a sua mente é um jardim e que todos os dias você rega alguma coisa. Você pode regar o medo, você pode regar a culpa, você pode regar a comparação ou você pode regar a coragem, aprendizado, curiosidade, confiança. Nenhum jardim floresce em um único dia, mas todos florescem quando recebem cuidado constante. Talvez a pergunta não seja: quando a minha vida vai mudar?
Talvez a pergunta seja: quais pensamentos eu estou cultivando todos os dias? Porque aquilo que você alimenta cresce. Então eu quero deixar uma última reflexão. Se o seu cérebro é capaz de aprender um novo idioma, uma nova profissão, uma nova habilidade, será que ele também não é capaz de aprender uma nova forma de enxergar você mesma? Pense nisso. E amanhã, quando você perceber um pensamento dizendo eu não consigo, experimente responder apenas com a palavra estou em processo de ou ainda estou aprendendo. Pode parecer pouco, mas talvez essa seja exatamente a palavra que abre a porta para uma vida completamente diferente. Obrigada por caminhar comigo mais um dia. Eu sou a Josi Vidal e esse foi mais um episódio do Dose Diária. Te vejo no próximo encontro.